não vou abrir a câmera no momento, senão é capaz de eu cair de vez, e eu quero aproveitar a palestra do professor Frederico. E desde já, professor, muito obrigado aí por aceitar o nosso convite, viu? Caso o senhor necessite de nós por aqui, bem no meio da Amazônia, a gente está à disposição para conversar melhor, para parcerias. E seria isso no momento. Beleza, Vitor, obrigado. Professor Frederico, já está gravando, então fique à vontade. Então, boa tarde a todos, agradeço a presença de todos e deixa eu botar minha apresentação aqui. Estamos vendo a apresentação, professor. Então, boa tarde a todos. Meu nome, como já foi dito, meu nome é Frederico e hoje eu vou falar um pouco sobre propriedades acústicas da madeira, tá bom? E a avaliação acústicas da madeira, na área que eu desenvolvo, está relacionado à avaliação não destrutiva de madeiras, né? Em inglês, Non-Destructive Evaluation of Wood, caso vocês queiram pesquisar em inglês, né? E o que seria avaliação não destrutiva de madeira? Seria qualquer teste realizado que não mude as propriedades da madeira. Isso que eu quero dizer. Pode ser repetido, né? Então, se você está fazendo um teste e dá o valor 5, você seria capaz de testar novamente e ter esse valor 5, por exemplo, novamente, né? E esses tipos de avaliação que eu vou mostrar para vocês podem ser realizados em árvores vivas, né? Em toras, em madeira serrada, em estruturas de madeira, estruturas históricas, e também em diferentes painéis. Se usam a avaliação não destrutiva para fins de classificação, para fins de avaliação. E os testes não destrutivos mais comuns hoje no mercado, né, que são utilizados pela indústria, pelo setor de tecnologia da madeira, seria a avaliação visual, a gente estava conversando um pouco mais cedo, o raio-x, as ondas acústicas, que é o meu foco dessa apresentação de hoje, o uso do ultrassom, o uso do resistógrafo, que é como se fosse uma furadeira que, pela resistência da broca, você consegue relacionar com outras propriedades da madeira, e também os medidores elétricos ou capacitivos de umidade, aquele que você bota o instrumento em cima da madeira e consegue avaliar a umidade da madeira. Então, esses são os testes não destrutivos. Apesar de a gente não usar muito esse termo, o medidor de umidade, você pode medir a umidade no mesmo local, da mesma peça de madeira, várias vezes, e isso não altera as propriedades da madeira, né? E nesse próximo slide por que é interessante o uso da avaliação não destrutiva. Primeiro, porque é rápido, é preciso e pode ser repetido, como eu já disse, né? E ele é muito utilizado para avaliar propriedades físicas e mecânicas da madeira. Então, para você, por exemplo, avaliar a flexão estática da madeira, você precisa de uma máquina universal de teste, você precisa cortar a amostra, precisa botar a amostra na máquina universal e colocar a força em cima para medir módulo de elasticidade, isso e aquilo. E por meio da avaliação acústica, você tem acesso ao módulo de elasticidade por meio de vibração. E é isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Então, é mais rápido e é preciso, tá? E a avaliação não destrutiva também tem relação com outras propriedades, não só as físicas e as mecânicas, mas também tem relação com a anatomia da madeira. Então, a leitura da avaliação acústica varia com a anatomia da madeira. Então, se tratando de Amazônia, que tem uma grande variedade de espécies, com uma variedade imensa de características anatômicas, a avaliação não destrutiva pode ser útil para a avaliação de espécies da Amazônia. E também a avaliação não destrutiva, ela também é afetada pelo teor de umidade. Então, como a gente sabe,
a madeira, de uma forma geral, a umidade, a água, é um grande fator de alteração de propriedades, né? E começando a falar um pouco de avaliação não destrutiva, a mais antiga, a mais comum, e aqui nos Estados Unidos ainda a mais utilizada ainda é a classificação visual de madeira serrada. Então, aqui na foto à esquerda, a gente vê uma linha de produção em que estão saindo tábuas das mesmas dimensões, eu diria, e a imagem à direita, que você vê que a tábua à esquerda ela está mais limpinha e a tábua mais à direita ela tem esse nó maior, e entre elas você vê que a peça ela vai ficando com mais nós ou mais uma aparência mais heterogênea, mais misturada. Isso aí é uma forma de classificar a madeira por resistência. O que eu quero dizer? Que a peça limpa à esquerda, ela provavelmente ela tem propriedades mecânicas maiores do que a que está escrito lá, número 3. Então, em ordem de força, esse primeiro à esquerda, select, depois número 1, número 2, número 3, as características mecânicas da peça devem ser inferiores. Então, se classifica assim para fins de segurança, de resistência, de dimensionamento de estruturas, mas também financeira, tá? A peça à esquerda, a Select ali, SEL, ela é vendida mais cara do que, consequentemente, a número 1, número 2 e a número 3. Uma peça com mais características não apreciadas pela indústria, né, pela classificação mecânica, tem valores inferiores, tá? Então, era isso que eu queria falar mais disso aqui. E também existe propriedades acústicas da madeira, que é o que eu vim falar aqui nessa apresentação. Ela se baseia em ondas sonoras e frequências, né? Frequência parece um termo da física, né? Eu vou falar um pouquinho disso, não quero me aprofundar tanto na parte física, quero fazer essa apresentação bem leve e agradável a todos. E nós usamos as propriedades acústicas da madeira, já foi dito um pouco antes, que é para avaliar, claro, as propriedades da madeira. Então, aqui na foto aqui, tem uma menina trabalhando aqui com uma peça, nesse sentido longitudinal, tem um sensor em cada ponta, ela dá uma batidinha com o martelo num sensor, e o aparelhinho que está ali em cima da mesa nada mais é que um cronômetro, que quando ela bate com o martelo inicia o cronômetro, e quando a onda chega no outro ponto aqui, no outro sensor, ele encerra o cronômetro e marca o tempo que essa onda sonora, criada pelo martelo, demorou para atravessar a peça. Tá bom? E essa imagem aqui é bastante interessante, mostra que, já que eu vou falar um pouco de frequência e frequência de ondas, né? Porque a gente está falando de ondas sonoras está relacionado à acústica, e aqui eu mostro a unidade de ondas, a unidade de frequência utilizada é Hertz, e existem os ultrassons, à esquerda aí, à direita, desculpa, em vermelho, acima de 20.000 Hertz, são os sons que fazem o morcego voar e enxergar por meio do som, né? A faixa verde aqui de 20 Hz até 20.000 Hz é a faixa audível pelo humano, que o humano é capaz de escutar, né? Aqui tem uma criancinha do lado, porque quanto mais jovem nós temos a maior capacidade de escutar frequências mais próximas desse 20.000, à medida que a gente vai envelhecendo, sons agudos, a gente vai perdendo a capacidade de escutar sons agudos, e o interessante é que o elefante, que é capaz de fazer sons abaixo de 20 Hz, e que nós também não somos capazes de escutar. Então, esse slide aqui um pouco diferente do fim da apresentação, mas eu estou falando que frequência é medida em Hertz. Se a gente vai usar vibração longitudinal, que eu vou mostrar ali, ele deve estar na faixa de 20 a 20.000 Hz, já que a gente escuta o martelo batendo na madeira. E isso aí. E o ultrassom, que também é
equipamento que eu vou mostrar aqui, ele produz a própria onda, o próprio equipamento, ele trabalha em ondas acima de 20.000 Hz, tá? E a base da propagação de onda aqui, nessa imagem à esquerda aqui, é o que eu estava falando do cronômetro. Aqui o martelo bate num sensor, é captado pelo outro lado. Se não tiver nada no meio que atrapalhe, o tempo de propagação dessa onda deve ser inferior à medição de uma peça que tenha algum defeito, algum ataque de fungo no meio, alguma coisa que atrapalhe essa onda, que faça com que a onda tenha que se desviar e demorar um tempo maior. Então, a peça limpa demorou 512 microsegundos, enquanto a peça que tem algum defeito demorou 837. Então, se demorou mais tempo para percorrer uma distância igual, quer dizer que a velocidade da peça aqui com decay, que seria fungo, ataque de fungo, a velocidade seria menor na imagem da direita. E aqui está eu e a Tâmara avaliando uma árvore, que mais lá na frente eu vou mostrar mais um pouquinho. Análise de tomografia, que também utiliza do fundamentos da acústica. E tá, propagação das ondas, ela é afetada pela espécie da madeira, pela presença de cerne ao burno, variação de densidade, a direção da grã, a presença de umidade. Quanto mais seca a onda, a propagação da onda, né? Eu vou usar o termo velocidade, tá? Quanto mais seca, maior a velocidade. Quanto mais úmida, menor a velocidade. A grã, quanto maior a inclinação da grã, menor a velocidade. Quando a grã for reta, maior a velocidade. A densidade, menor velocidade, maior densidade, maior velocidade. E o último ali, desculpa ter falado um pouco ao contrário, é a presença de degradação, né? A presença de nós, a presença de rachadura, tudo isso atrapalha a propagação de ondas e o que gera uma redução na velocidade da onda. Então, o primeiro tipo de vibração aí que eu vou mostrar para vocês é chamado de vibração transversal. É uma vibração de baixa frequência e ela possui uma alta correlação com o módulo de elasticidade. Então, se você for ver a imagem maior aí, é como se fosse uma ponte. A tábua ela fica deitada em cima de dois suportes. E a vibração ela é feita no centro da peça. Então, ela vibra como se fosse uma ponte em cima de dois pilares, um caminhão pesado parado ali no meio. Não sei se vocês já viram, já passaram a pé em alguma ponte, sentiu uma ponte vibrando, como se fosse a vibração da ponte, tá bom? E um sensor de um lado é capaz de captar essa vibração e que passa para o computador a imagem e te dá a frequência dessa vibração ou, né, a velocidade. Nesse caso aqui é frequência, mas nessa apresentação eu vou estar falando de frequência, velocidade e tempo de propagação, mas tem um slide que mostra que os três são formas de medir a mesma coisa, tá bom? Não é a mesma coisa, mas o objetivo é o mesmo, tá bom? É avaliar propriedades. Então, a vibração transversal está aí. Ela vibra como se fosse uma ponte. E o equipamento mais comum é uma tecnologia muito antiga, tá? Essa imagem é muito antiga. E a empresa chamada Metriguard vende esse equipamento chamado e-computer, que é essa caixinha azul. E aqui você vê o suporte, como eu falei, como se fosse uma ponte, e você faz uma vibração aqui com a mão, você dá um tapinha nela com a mão, que a peça ela começa a vibrar, a caixinha azul mede a frequência, e com isso você consegue avaliar o módulo de elasticidade de peças de madeira. Tá bom? O sensor aqui, ele pega também o peso da peça, então, e no computador aqui você digita as dimensões, né, a largura, a altura, o comprimento da peça, e um dos suportes pega
a massa e, com isso, tem acesso à densidade também. Não está pegando só a frequência de vibração, mas também está estimando diretamente a densidade, que são as duas medições necessárias para você ter atingir o módulo de elasticidade dinâmico, né, que é feito por vibrações. E a outra vibração, que seria mais o foco aqui dessa apresentação, é a vibração longitudinal, também chamada de stress wave, em inglês, ou até no Brasil a gente usa esse termo, stress wave. Então, esse aí possui a base na velocidade de propagação da onda. Então, ela é medida na direção mais comprida da peça. Então, se fosse uma tábua, você vai numa extremidade da tábua, você vê aí que tem um martelinho, e o martelo bate. Essa imagem é um pouco antiga, tem um primeiro sensor ali, perto do martelo, que seria o início do cronômetro. A onda passando pelo primeiro sensor, você ativa o cronômetro, e quando a onda chega lá no outro sensor, que está à direita, o computador desliga o cronômetro. E a distância entre os sensores é conhecida. E se você tem a distância conhecida e você consegue medir o tempo da onda percorrer de um sensor até o outro, com isso você consegue atingir a velocidade de propagação dessa onda, já que velocidade é distância dividido pelo tempo, né? Então, você mede com a régua a distância dos sensores, o cronômetro mede o tempo, e daí você consegue a velocidade. Tá? Essa aí é a base da vibração longitudinal. E um equipamento, o primeiro deles, assim, mais conhecido, inclusive, meu primeiro contato com avaliação não destrutiva e vibração longitudinal foi na Universidade Federal do Espírito Santo. Então, essa imagem de baixo aqui é da minha pesquisa de mestrado, são peças de eucalipto, de flexão estática de eucalipto, e esse equipamento aqui foi o primeiro equipamento não destrutivo de vibração comprado lá pelo, hoje, Departamento de Ciências Florestais e da Madeira, da Universidade Federal do Espírito Santo. Então, aqui foi onde eu comecei a aprender nessa área. Então, qualquer investimento de professor é bem-vindo para os alunos. Tá? Então, esse equipamento chamado Metriguard Model 239A, ele é um Stress Wave Timer. Timer quer dizer cronômetro, então ele nada mais é que um cronômetro de ondas de choque ou ondas acústicas. Ele foi desenvolvido para medir vibração longitudinal, então a imagem da peça aí que você vê aí no comprido é a direção longitudinal das peças. E esse equipamento ele é desenvolvido para trabalhar com madeira serrada e pequenas amostras. Né? Nesse caso aí, é a amostra que segue de flexão estática da STM 143, que trata de amostras sem defeitos. Né? A gente tem a NBR parecida no Brasil. E o segundo equipamento, aqui eu vou mostrando um pouco de equipamentos, os mais comuns, tá? Os mais utilizados, e depois eu vou mais um pouco para dentro da ciência da acústica, tá? Essa aqui é uma outra empresa, essa aqui é húngara, se chama Feikop, timer, cronômetro, então todos eles têm esse nome, é um cronômetro que mede em microsegundos, já que essa onda, a velocidade dessa onda é muito rápida, é uma onda acústica, ela é rápida, então os tempos são muito pequenininhos, já que a velocidade é muito alta, então são cronômetros que medem em microsegundos. E esse aqui você pode utilizar em árvores, em toras, em madeira serrada, e aqui a gente está usando, de novo, na peça de eucalipto de flexão estática. E o fundamento é o mesmo, nessa imagem aqui de baixo. Se não tiver nenhum defeito, nada dentro, desvio de grã, presença de nó, densidade menor, o que for, a peça degradada marcaria um tempo maior, já que a distância percorrida é maior.
tá bom? E aqui eu mostro um ultrassom, que também nada mais é que um cronômetro também. Esse aqui tem 2 sensores, um de um lado da peça, o outro lado do outro, igual a todos. Só que esse aqui você não precisa do martelo, porque o martelo ele não consegue criar uma onda de ultrassom. O martelo ele cria uma onda acústica audível, né, naquela faixa que eu mostrei ali do humano e da criança. Então, o ultrassom ele mesmo produz o próprio barulho. E ele também é utilizado para avaliar árvores, toras, madeiras serradas e pequenas amostras. Caso pinte a curiosidade da diferença entre o ultrassom e o stress wave, que é a vibração acústica longitudinal, eu gosto de comparar o ultrassom como a rádio FM e o stress wave é uma rádio AM. Então, para exemplificar melhor, a rádio FM ela tem melhor qualidade. Então, estou falando que o ultrassom ele é mais sensível na avaliação de madeira comparado ao stress wave. Porém, ele tem a capacidade só de peças pequenas. Na coisa aqui eu boto esse Silvatest Duo, eu boto toras aqui, mas é só no transversal. O ultrassom ele não tem a capacidade de pegar, medir 4, 5, 6 metros de comprimento, e o acústico consegue. Então, é como se fosse a rádio FM, você só pega na cidade. Na estrada, você precisa escutar a rádio AM, que seria... Espero que vocês tenham entendido. A qualidade do AM é menor, então as ondas acústicas, a qualidade é menor, mas, porém, as ondas vão mais longe, enquanto o ultrassom, que seria a rádio FM, tem a qualidade melhor, só que percorre distâncias pequenas. Então, tem o pró e o contra dos dois aí, tá bom? E aqui eu tenho esse FibreGen uma Hitman HM200. Ele é um equipamento de vibração longitudinal. Inclusive, estou com um aqui na mesa, que depois eu quero mostrar para vocês. E ele foi desenvolvido para toras e madeira serrada. Então, você vê que o rapaz tem aqui o lugar de pegar com a mão, né? Então, ele é bem ergonômico. E na ponta dele tem um sensor que você encosta na tora aqui, e ele, com um martelo, ele cria a onda acústica, e a onda acústica percorre a tora na direção longitudinal, e o equipamento, ele capta o tempo, claro, da onda, mas aqui você digita o comprimento da tora, então ele já dá a velocidade em si, tá bom? É uma diferença que uns vão dar velocidade, se você der a dimensão da peça, nesse caso só o comprimento, e outras que você não precisa digitar o comprimento da peça, ele vai dar apenas o tempo, mas no fundo dá na mesma. E aqui, mais relacionado, eu trouxe essa imagem aqui por causa mais do quem avalia árvores em pé, mais engenharia florestal. Esse equipamento aqui, ele tem 2 pinos, então você vê que o rapaz aí, ele bota um pino mais no alto e o outro pino mais no baixo, e ele gera, esse aqui você precisa usar um martelo. Você bate o martelo nessa ponta prateada de o que gera uma onda acústica e mede a resistência mecânica da madeira de uma árvore em pé. Então, é uma forma de avaliar propriedades mecânicas de árvores em pé, o que é bastante interessante. Então, foi desenvolvido... Aqui eu botei toras, mas eu escrevi errado, tá? É desenvolvido para árvores em pé, mas nada impede de você usar também toras já no chão. Não tem problema. E esse aqui é o terceiro equipamento dessa mesma empresa, para mim é o mais interessante. Ele é desenvolvido para colheitadeiras florestais, então ali no cabeçote, na cabeça ali do harvester, ele tem a avaliação não destrutiva ali. Então, quando o trator, a máquina, levanta cada tora, nisso que levanta a tora, ele avalia durante ali o serviço de colheita, e ele consegue empilhar as toras, né? Ali ele já consegue segregar, com base no stress wave que está ali no cabeçote do harvester, em pilhas de
menor velocidade, média velocidade e alta velocidade da onda, né? O que eu quero dizer? O alta velocidade tem maior chance de gerar tábuas de melhores propriedades mecânicas. E ao contrário, né, na pilha em que ele botou toras em que a velocidade era baixa, tem grandes chances daquela pilha produzir madeira serrada de resistência mecânica mais baixa. Então, isso aí eu acho bastante interessante. É um equipamento um pouco caro, mas para empresas florestais, né, de colheita, é um divisor de águas, né, porque você já segrega ali o joio do trigo. E esse aqui, eu trouxe esse equipamento aqui, ela também é da Metrigard. Por que eu mostrei? Metrigard é aquele das caixinhas azul, da caixinha azul que eu mostrei mais cedo. Aqui, todas as tábuas da serraria, elas vão passar por essa máquina aqui. E o que é essa máquina aqui? Ela inicia o processo de flexão estática. Então, ela gera forças em cada tábua. Ela é uma máquina um pouco rápida, já que as tábuas estão passando, toda a tábua que é produzida passa por ela, e ela faz uma leitura do módulo de elasticidade das tábuas. E com isso, depois, a informação, essas tábuas caem em pilhas separadas, de acordo com a classificação mecânica. Então, aqui separa a tábua forte da tábua média da tábua fraca. Não visualmente, mas sim mecanicamente. Tá bom? Então, imagina você usar, vou voltar aqui, uma colheitadeira dessa, que você já separa peças resistentes de peças não resistentes. Aí você vai para a indústria e produz tábuas daquela pilha de toras que você visse que é mais resistente, passar aqui nessa máquina. Essa máquina deveria também falar que as tábuas vindas da pilha de tora de maior resistência, aqui vai demonstrar que tem maior resistência. Então, são equipamentos que estão em momentos diferentes no processo industrial de processamento da madeira, mas que estão em busca da mesma informação, da resistência mecânica de cada peça. Quanto mais resistente, maior o valor dela no mercado. Então, no fundo, não podemos esquecer do interesse financeiro, e de uma melhor classificação otimiza o poder da empresa de ganhar dinheiro, tá bom? Então, se você segregar ou souber separar, classificar, que eu quero dizer, a empresa ganha mais, porque você não vai vender peças baratas, peças de maior valor por preço inferior. Então, o principal objetivo é esse. E esse aqui, pessoal, é mais um equipamento, né, que eu estou falando um pouco de não destrutivo. Esse aqui é eu e mais 2 colegas aqui do departamento, a gente teve a oportunidade de desenvolver também um equipamento não destrutivo. O nome dele se chama Smart Tamper. Ele foi feito aqui pela gente, como que eu já falei, e ele tem a capacidade de fazer 2 tipos de análise. Então, de todos que eu falei aí, ele é o único que ele é capaz de fazer vibração longitudinal, que é acústico por meio do som, e também a vibração transversal, aquele que eu mostrei que parece uma ponte. Você usa o seu próprio celular. No caso aqui, a gente só desenvolveu ainda para o iPhone, tá? E por que a gente desenvolveu? Eu, particularmente, tinha vontade de disseminar a ciência da avaliação não destrutiva de madeira por um valor mais acessível. Então, a gente sabe o custo desses equipamentos, a gente sabe como ser professor é difícil ter verba de pesquisa, isso e aquilo, e esse aí, ele foi desenvolvido, ele tem um preço de $5, $4,99. Então, você precisa de um iPhone, e você vai lá na App Store, na loja lá da Apple, no seu celular, e compra e baixa para o seu celular. Então, eu vou mostrar aqui os vídeos, que então até inclusive mostra um pouco de como funciona a avaliação não destrutiva, para ficar menos teórico e ficar mais prático. Eu só quero que vocês falem, se confirma se vocês veem aí
O que vai abrir ou não. Deixa eu tirar o comercial primeiro. Vocês conseguem ver? Aqui estamos vendo, professor. Então, aqui eu estou pegando as dimensões da peça, comprimento, largura, eu peso, e aí eu digito a informação, o peso, as dimensões da peça, ó. O microfone do celular pega a informação. Naquele caso ali, verde quer dizer que a peça é boa. Tá bom? Eu vou passar o outro aqui. Mesma coisa, você pega o comprimento da peça, você pega a espessura e a largura, com essas 3 dimensões você tem o volume, depois você pega a massa, densidade é massa dividido pelo volume, então, e aí a vibração aí, ó, transversal. É quase imperceptível, mas a tábua ela vibra, e daí o celular te mostra o resultado. Então, quem tem interesse de aprender um pouco mais de avaliação acústica e vibração transversal pelo preço de R$ 4,99, e o celular você já pode começar a brincar. Então, a vibração transversal é captada pelo acelerômetro que tem dentro do celular. Desculpa. Aquele que, quando você vira a foto, vira o celular, a foto vira de vertical para horizontal. Ali dentro do celular tem um acelerômetro. E a vibração longitudinal acústica é captada pelo microfone do celular. Tá bom? E aqui eu falo agora um pouquinho de tomografia, né? Avaliação de árvores. Então, esse aqui também é um tipo de teste acústico, só que em vez de um sensor de cada lado da peça, você utiliza de 8 a 12 sensores e você bate 1 ou 3 vezes, de 1 a 3 vezes em cada sensor, e o resto dos outros sensores captam as ondas ao redor da tora. Então, aqui para você ver, ó, depois que você bate, né, em todos os sensores ao redor da tora, todos os outros sensores vão captando ondas dos outros pontos e o computador gera uma imagem. Então, aqui foi gerada uma imagem de que aquela tora provavelmente tinha algum problema, né? Um buraco ou de fungo ou alguma coisa, e depois que cortaram, viram que tinha essa rachadura aqui, tá bom? Então, isso aqui se chama tomografia, é um tomógrafo. Vou voltar aqui. É uma caixinha laranja aqui, com uma caixa que recebe a informação por meio de fios aqui dos sensores ao redor. Eu vou mostrar isso aqui falando um pouquinho de CLT mais na frente, tá bom? Aqui, eu quero mostrar como que como que acontece a vibração por detrás, tá bom? Então, a gente está em busca, quando fala de stress wave, quando fala de vibração longitudinal ou até vibração transversal, existe uma equação matemática vou chamar um pouco de complicada, tá bom? É uma equação diferencial em que o que busca realizar essa transformação de Fourier. Então, se você for no Google digitar FFT, você vai ver lá que existe uma equação que consegue converter um gráfico, ou um sinal, ou dados em que estão distribuídos. A imagem da esquerda aí, ó, pessoal, essa senoide. Senoide é essa onda aí senoidal que vai para cima e vai para baixo. Então, a cada par vai um para cima, um para baixo e volta um para cima, seria um tempo de que a onda foi lá no final da peça que você bateu o martelo e voltou. Entendeu? Então, quando você bate, você acha que a onda ela vai lá uma vez só e volta. Mas não, ela vai lá e volta
muitas vezes. Então, os equipamentos que eu mostrei antes, eles não estão medindo a velocidade uma vez. Na verdade, ela tá pegando a velocidade de uma média, né? Uma média do tempo que demorou, porque quando você bate e escuta o barulho ali do martelo, você só escuta uma vez, mas a onda ela foi lá no final da peça e voltou muitas vezes, tá bom? E é isso que a imagem da esquerda tenta mostrar para vocês. Uma onda senoidal, é porque ela vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo. E o que é essa equação complicada que você falou? Essa transformação de Fourier. Ela transforma um gráfico que está distribuído aqui no tempo, o eixo X aqui é tempo, o eixo Y é amplitude, e converte nesse outro tipo de gráfico aqui à direita, tá? Me desculpa que essa aqui foi a imagem que eu achei para fazer essa apresentação, mas existem imagens melhores. Então, aqui onde está aqui em 10 Hz, aqui no ponto mais alto do vinho aqui, ó, aqui tem um pico, onde tem essa linha preta aqui. E aqui eu estou identificando o pico mais alto desse gráfico aqui, que é um gráfico que não está vinculado mais a tempo, está vinculado em frequência. Então, esse FFT, transformação de Fourier, transforma alguns dados que estão com base no tempo e transforma para base em frequência. Só isso. Então, essa apresentação eu quero falar isso. Esses equipamentos aí, os computadorzinhos, o cronômetro e tal, por detrás, ele consegue fazer essa transformação aqui. Ou pelo menos é esse o entendimento que tem por detrás disso tudo, tá? Então, vamos lembrar desses termos aí, para quem quer se interessar mais. Frequência natural também é considerado de frequência fundamental. E você também pode achar, se quiser estudar mais, harmônicas aqui, parece até instrumento musical. Mas, claro, está relacionado à acústica está relacionada a instrumento musical. Então, você também pode achar termos usando frequências harmônicas, né, que seria, nesse caso aqui, essa aqui, nesse primeiro pico aqui, é a frequência natural. E para calcular o módulo de elasticidade, é esse pico aqui que você está interessado. Então, aqui eu só estou pincelando o que tem por detrás da avaliação acústica da madeira, mas não vou me aprofundar não, tá bom? É isso aí, espero que vocês tenham gostado desse slide, que é a transformação de tempo em frequência. E aqui, pessoal, me desculpa esse slide aqui, tá? Tá um pouco bagunçado, mas essa apresentação eu vou disponibilizar depois, então quem tiver interesse pode olhar depois. E aqui eu mostro os princípios da física. Não é porque eu gosto de física, não, mas esse slide aqui, ele é importante. A primeira equação aqui, ó, velocidade em metros por segundo é igual a distância sobre tempo. Isso eu já falei para vocês. Isso aqui está vinculado à velocidade do carro da estrada. Se a distância é de 100 km e demora 1 hora para chegar na cidade vizinha, quer dizer que a velocidade era de 100 km por hora. Então, é aquela equaçãozinha básica essa aqui, tá? E frequência, tanto que eu falei tanto de frequência, frequência é inverso do período, do tempo. Então, 1 sobre tempo, mais precisamente é 1 sobre período, te dá a frequência. Tá bom? E aí, com essa velocidade ou com essa frequência, o objetivo dessa aula aqui é falar que você consegue atingir os módulos de elasticidade dinâmicos. Então, aquela máquina universal que tem no laboratório de propriedades mecânicas, que você faz flexão estática, teste de compressão, teste de tração, teste de cisalhamento, todos esses são testes que existe uma velocidade de teste bem baixa, são chamados testes estáticos, né? Então, a máquina universal, ela calcula um módulo de elasticidade estático.
e na unidade internacional a gente mede em megapascal. E, nesse caso aqui, esses módulos de elasticidade dinâmicos, que vêm de vibrações já apresentadas hoje, medem, que eu falei, são dinâmicos porque usam vibração. Porém, eles têm a mesma unidade, também é em megapascal. Então, aqui eu apresento a primeira equação, que é o módulo de elasticidade dinâmico transversal, né? É frequência ao quadrado, vezes a massa, vezes o comprimento da peça ao cubo, dividido por um coeficiente aqui, 2,46, que está relacionado ao suporte ficar nas extremidades da peça, não vem ao caso aqui, e I, inércia, tá bom? Se alguém quiser tirar alguma dúvida disso aqui depois, é só me mandar um e-mail, né, que eu tenho ali, que eu vou apresentar depois, tá bom? E na vibração longitudinal, é a densidade vezes o comprimento da peça vezes, a frequência ao quadrado. Tem esse 2 aqui, que eu não quero debater ele aqui agora, mas o 2 no caso, o sensor que gera o sinal e recebe o sinal ficar no mesmo lado da peça, igual esse aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Tem que voltar para explicar esse aqui. Esse aqui. O próprio sensor aqui, na ponta da peça, ele é o que começa o cronômetro e é o mesmo sensor que finaliza o cronômetro. Então, nesse caso aqui, não é um comprimento da peça, mas sim a onda, ela vai lá do outro lado, não tem sensor nenhum, e o sinal volta. Então, esse cronômetro aqui, ele pega 2 vezes a distância a cada medida. Por isso que na equação aqui tem o 2, tá bom? Só isso. Agora, se o sensor tiver de um lado e o outro sensor tiver do outro, é a mesma equação sem o 2. Então tá, vou repetir só a equação. Densidade vezes L, comprimento, F de frequência, entre parênteses, ao quadrado. Tá bom. Falou de velocidade, 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 e aqui eu vou mostrar aqui, só como exemplo, que a velocidade, né, a madeira é um material anisotrópico, que quer dizer que as propriedades são diferentes nas direções longitudinal, radial e transversal, e assim como as velocidades. Então, aqui eu botei só aqui de exemplo, pessoal, que a velocidade, no sentido longitudinal, é a maior delas, em torno de 4.500 a 5.500 metros por segundo, ou 5 quilômetros por segundo, para você ver de tão rápido que é, né? Se um carro não vai nunca numa velocidade próxima dessa, né? 5 quilômetros por segundo, e você vê aí que no radial e no tangencial os valores são menores, metade a menos da metade. Então, vou falar só da primeira linha aí, que está até meio invertido, que talvez a peça ela era 45 graus, tá? Então, vou falar uma linha certinha aí, ó. Caia ivorenses, aqui são 2 exemplos de mogno africano, plantados no Brasil. Na linha aí, número 3, longitudinal, 4.967. Aí o radial, 2.093. E o tangencial, 1.783. Então, a velocidade no tangencial normalmente é menor que o radial, e o radial, normalmente, metade ou menos da metade do longitudinal, tá bom? Então, a onda longitudinal que é a mais utilizada para propriedades mecânicas, só que as outras direções você também pode ser utilizado para avaliação de outras propriedades da madeira, tá bom? Grã, e outras coisas. Tá bom, e aqui o principal aqui, tá? O principal uso da avaliação acústica da madeira aqui na minha atividade, né? A minha experiência profissional, tá bom? A gente estuda a relação do módulo de elasticidade dinâmico, utilizando equipamentos não destrutivos, com
no caso aí, o módulo de elasticidade estático. Então, no eixo X aqui, tem dois gráficos. Eu estou utilizando aquela caixinha azul, vibração transversal, e no gráfico da direita, eu estou utilizando aquele equipamento amarelo que eu mostrei para vocês. E depois voltei lá para mostrar para vocês de novo. Então, vocês veem aí que o gráfico os dois equipamentos, são muito bons para avaliar o módulo de elasticidade. Né? Tem alto coeficiente de determinação, o R2, entre 0,8 e 0,9, o que é um número muito bom. Então, sim, existe relação entre os dois módulos de elasticidade, o dinâmico e o estático. Isso aqui eu posso afirmar para todas as espécies de madeira e outros materiais, tá, pessoal? Isso aqui não é só madeira, não, tá? E alguns fatores, como umidade, devem ser controlados, tá? Umidade é muito afetado, e a densidade vai dentro da equação, então qualquer variedade de densidade mesmo, né, já está dentro da equação. Então, aqui no eixo X, a densidade ela vai na equação, então ela não influencia na variabilidade dos pontos, mas a umidade sim. Então, o controle da umidade é importante. E aqui, nesse segundo gráfico, Peraí, pessoal. Vou ter que... Peraí, desculpa. Para eu mostrar esse gráfico aí, eu tenho que acertar aqui uma coisa. Bom que vocês me acompanham. Beleza, voltei aqui onde eu queria, hein? A relação com o módulo de ruptura. Módulo de ruptura é a outra propriedade da flexão estática muito importante, porque está relacionado à máxima resistência de cada peça. E é aí que a segurança de estruturas de madeira esse dado é importante, né? Porque, apesar das peças serem dimensionadas com segurança, isso e aquilo, elas são dimensionadas com segurança com base no módulo de ruptura, né? Que seria o máximo que cada peça aguentou. Então, você vê que esse gráfico, a distribuição dos pontos, não é tão uniforme quanto a anterior. Ó. Vou voltar para vocês verem. Ó. Módulo de elasticidade, os pontos estão bem distribuídos próximos da linha. E quando se fala em módulo de ruptura, a distribuição ela é mais espalhada. Né? Ela é mais espalhada porque o módulo de ruptura ele não está vinculado a uma informação geral de toda a peça. Ela está relacionado mais a um defeito num ponto específico da peça. Então, os equipamentos eles têm menor sensibilidade de detectar esses defeitos. Porém, ela tem um moderado, eu botei moderado porque eu sou gente boa, um baixo coeficiente de determinação. Então, vocês veem que o R2 está entre 0,2 e 0,3. Isso quer dizer que você acerta 30% dos seus números. Porém, pessoal, essa é a base da classificação mecânica de madeiras, tá bom? Com base em 30% de segurança, é um número significativo, e esses 30% é o que dão segurança para as estruturas de construção aqui, vou falar aqui nos Estados Unidos, porque eu não conheço o mundo inteiro, tá bom? Com essa classificação mecânica, tem 30%, e depois ainda tem um cara observando, um funcionário treinado, observando para a presença de nós em pontos específicos da peça, que não é objetivo dessa apresentação aqui. Então, o módulo de ruptura ainda é um desafio, poder avaliar e conhecer o valor do módulo de ruptura sem quebrar a peça, né? Já que ela está relacionada à quebra, ainda é complicado atingir ou predizer, né, o módulo de ruptura. Ainda é um desafio para a ciência até hoje. Então, isso aqui é uma das coisas que eu me interesso, avaliar melhor isso aí. Tá bom, tá terminando a apresentação. Aqui eu falo um pouquinho dos usos, né, das propriedades acústicas. A gente falou um pouquinho hoje sobre possível detectar defeitos, né? A gente viu lá
é possível selecionar árvores, né? A gente viu lá a máquina colheitadeira lá, selecionando toras, né, com base de acústica. Na apresentação eu não mostrei muito, mas tem o uso desses stress wave, desses sensores já em estruturas em pé, como se fosse estruturas históricas, né? Esses prédios tombados que têm estruturas de madeira. Isso é muito utilizado no mundo, avaliação de estruturas antigas, né? Hoje eu também falei um pouquinho que o uso da acústica na avaliação de madeira em geral reduz os custos de classificação. É possível detectar peças de baixa resistência mecânica. É possível também, né, já que eu falei que é afetado pelo teor de umidade, é possível relacionar acústica e umidade. Com isso tudo, você consegue melhorar, né, o controle de qualidade da sua empresa. E a avaliação acústica, a avaliação não destrutiva, ela está aí no mercado para facilitar a avaliação de madeiras, né? No fundo, tem um fim, você investe em tecnologia para refinar o seu trabalho com objetivo financeiro no final. Você não pode esquecer do que é feito, né? O objetivo é o lucro, né? É que eu falo um pouco aqui do que eu venho realizando em 2021, principalmente relacionado a isso, né? Eu estou em busca de novas variáveis de vibração. Então, aqui, mais uma vez, olha aí a senoide aí, pessoal, de novo. Olha o tempo aí. Então, quando eu estava falando lá do FFT, que é uma coisa um pouco complicada, é a transformação desse gráfico. A gente pode olhar aí a imagem do meio aí também, ó, em tempo. Você vê que o eixo X é tempo, no eixo Y aqui é amplitude, no caso aqui está medindo em voltagem, e aqui a gente tem a senoide, né, em cada momento da vibração, que eu falei lá, que viaja a 5.000 quilômetros, 5.000 metros por segundo, né, é tão rápido que o tempo é medido em microsegundos, né, e que quando a gente martela lá, no caso aqui dessa imagem, eu vou contar só os picos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Olha, a onda foi lá no final da peça e voltou 35 vezes aqui. Olha como que é rápido. E o FFT converte para esse tipo de gráfico aqui, ó, em que o eixo X é frequência. Então, aqui a gente tem a frequência fundamental. Aqui eu só estou trazendo imagens, tá, pessoal? Que eu estou estudando o que eu posso mais espremer e tirar desse tipo de informação. E aqui, uma outra pesquisa, a gente está aplicando aí, né, essa vibração no que está na moda, né, madeira laminada colada, né, que também é chamada de CLT, CLT aí no mundo afora, é o material da vez que está na moda, e a gente está tentando avaliar painéis de CLT, madeira laminada colada, MLC em português, né, com múltiplos sensores. No caso, a gente usou 12 sensores distribuídos. Na imagem de baixo aqui, você vê, ó, sensor 1, 2, 3, 4, 5, em que eu bato o martelinho em todos eles e o software consegue construir uma imagem em que consegue me mostrar regiões em que podem ser mais fracas, podem ser, tá, pessoal? Eu ainda não concluí o estudo, já que verde escuro, a velocidade é mais alta, e quanto mais lilás, é mais fraco. Então, do verde escuro para o verde claro, para o amarelo, depois para o, não sei, o laranja, tá bom? Então, as cores aqui vêm para classificar, com base na velocidade das ondas acústicas entre, se for ver aqui, esses monte de linha, está ligando todos os sensores a todos os sensores. Então, é uma forma aqui de você ter múltiplas leituras, né? Mas você tem que bater o martelinho 12 vezes. Então, eu agradeço aí a participação de todos. Tem meu nome aí, Frederico França, o meu e-mail. Eu também botei meu WhatsApp aí.
Quem quiser me mandar uma mensagem e tirar alguma dúvida, né? E aqui estão, esse é o mascote, é o Bully, é o mascote aqui da universidade. Então, o cachorro é o símbolo da universidade aqui. Tá bom? Então, agradeço a presença de todos. E é isso aí. Qualquer dúvida, estamos aqui. Obrigado. Obrigado, Frederico. Excelente palestra, realmente conceitos complexos, né, que você conseguiu passar de forma muito didática. Eu, particularmente, gostei bastante da sua analogia com a questão da rádio AM/FM. Acho que ficou bem didático para entender sobre a qualidade do sinal, né, que a gente vai utilizar ultrassom ou então o stress waiver, né, que são dois equipamentos que parecem similares, né, quanto ao princípio de funcionamento. Eu vou abrir agora para perguntas, né, caso alguém tenha alguma pergunta para fazer, se quiser abrir o áudio do microfone, por favor. Vitor, eu vou silenciar o teu microfone, você pode falar, mas depois, porque está dando um eco, tá? Tudo bem. Tem uma pergunta, Fernando, mas eu vou fechar aqui. Não, pode falar, Vitor, fica à vontade. Professor Frederico, boa tarde. Desculpa o mau jeito no início da aula, mas é que eu estava fazendo uma coisa muito feia. Eu estava dirigindo para ver se eu encontrava um sinal de internet melhor aqui para poder participar da palestra. Que teve um problema aqui em casa, faltou energia até agora. Então eu estou sem internet. Professor, aqui na nossa região a gente tem uma situação bem simples, mas um tanto complexa, que chama-se teste de oco. Não sei se você já ouviu falar. Quando a gente está realizando o manejo de floresta nativa, a gente geralmente faz o inventário, está tudo lindo, maravilhoso, aí quando vai começar a fazer a colheita florestal na floresta nativa, quando a pessoa está para colher aquela espécie, aparentemente o cone está lindo, bacana, mas a gente fura com a motosserra e a gente percebe que a espécie está alcada, a gente acaba deixando aquela árvore na floresta, mas acaba atrapalhando no próprio planejamento. Eu pergunto ao senhor, com seu conhecimento, e desde já muito obrigado, é uma área que a gente precisa de mais pesquisadores, e que bom que nós temos um brasileiro liderando isso daí. Eu pergunto se o senhor tem alguma informação que possa nos ajudar nisso daí, por exemplo, no decorrer do inventário. Hoje a gente fala indústria 4.0, a nossa indústria madeireira está, sei lá, 0.5 talvez. Eu queria saber se no decorrer do inventário existe alguma coisa que possa nos auxiliar a identificar esse oco, ou se a gente continua perpetuando a tecnologia da motosserra na hora do abate. Olha, um equipamento que eu não mostro aqui na apresentação se chama o resistógrafo, né? E a gente sabe das dificuldades nossas de adquirir equipamentos. Então, o resistógrafo nada mais é que uma furadeira moderna, capaz de avaliar a madeira, e se o problema aí for custo, investimento, normalmente eu recomendaria uma furadeira, se fosse possível usar uma furadeira, a bateria, com uma broca comprida, e você, com a furadeira, você conseguiria achar esse oco antes da motosserra. Se não, você tem que usar um desses equipamentos aqui que eu apresentei. O tomógrafo, ele é capaz de ver esse oco com facilidade. Um martelo, você usar um martelo na tora, você não consegue achar esse oco, não. Você com o martelo fazer igual o motorista de ônibus, que tem um martelinho de madeira que vai nos pneus, ver se o pneu está calibrado, você não consegue fazer isso com uma árvore em pé, não. Então, ou o resistógrafo vai mostrar áreas que estão ocas dentro, ou uma furadeira comum com sensibilidade, né? Você vê que quando a furadeira adentrou a tora sem resistência, é a existência de um oco ali. Ou um tomógrafo, tá bom? Boa sorte. Entendido, professor. Boa sorte. Obrigado. Beleza, obrigado. Professor Vitor, a Salita Keshita, né, nossa colega aqui do Pará, ela falou que tem uma tese que faz um estudo preliminar, né, no oco, utilizando tomografia, né? Acredito que em madeiras amazônicas aqui da região. Então, é uma literatura aí que pode ser consultada. Eu vou fazer uma pergunta aqui, professor Frederico, de um dos participantes que está assistindo a aula, do Eric, tá? Primeiro, ele parabeniza pela excelente aula, tá? E ele pergunta, né, que como você já trabalhou com ondas de
Ele fala assim, professor, você já trabalhou com ondas de ultrassom no poliedro de madeira de 26 faces planas para estimar a matriz de rigidez e de flexibilidade para materiais ortotrópicos? Você acha que a utilização do stress wave pode ser uma ferramenta para esse estudo? Pode repetir a pergunta, que é bem... Vou repetir que ela é um pouco complexa, de fato. Ele é da Unesp de Botucatu, né? Ele pergunta se você já trabalhou com ondas de ultrassom no poliedro de madeira de 26 faces planas para estimar a matriz de rigidez e de flexibilidade para materiais ortotrópicos. Não, Você acha que a nunca... utilização do stress wave pode ser uma ferramenta para esse estudo? Olha, nunca trabalhei com peças de 26 faces planas. Vou até pesquisar para eu poder me aprofundar nesse assunto, mas eu não tenho informação a respeito, não. Ok, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Luciano, você quer abrir o seu microfone para fazer a pergunta? Boa tarde. Boa Meu tarde. nome é Luciano, eu trabalho aqui no Laboratório de Produtos Florestais, em Brasília, também na área de Física e Engenharia da Madeira, e a gente tem alguns equipamentos aqui também não destrutivos, inclusive teve um que teve uma patente recentemente, saiu agora, depois de 8 anos, sobre uma classificadora de madeira manual. Depois, se quiser, eu vou te passar o link, tudo, da reportagem, tudo. E a gente tem aqui, eu estou trabalhando agora, fazendo o meu mestrado na área de propriedades acústicas de madeiras para instrumentos musicais. E a gente tem utilizado agora, chegou um equipamento recente, assim, uns 2 anos aqui, que é o Sonelastic, é um equipamento que trabalha com a técnica de excitação por impulso. Não sei se você conhece. E a gente tem trabalhado, e ele já mede as frequências, quando ele dá uma curva de frequência, tanto a frequência fundamental como as frequências harmônicas também, né? E daí eu estou trabalhando tanto no modo longitudinal como de flexional também, para fazer análise, porque além do modo de elasticidade, a velocidade de propagação sonora, esse programa também ele dá o coeficiente de amortecimento, que para propriedades acústicas, para instrumentos musicais, também é muito importante. Então, eu queria saber um pouco, assim, se você já tem alguma experiência, ou na universidade, assim, de pessoas que trabalham nessa área de propriedades acústicas, também para instrumentos musicais. E se você tem conhecimento desse método de técnica de excitação por impulso também. Obrigado. Sim, eu posso voltar à apresentação aqui para responder essa pergunta? Claro. Posso, né? Então, deixa eu achar aqui. Você conhece esse equipamento ou não? Não, mas só pelo que você falou aí, a teoria, eu posso falar um pouquinho. É porque ele é produzido em São Carlos, na Universidade de São Carlos, já deve ter desde 2015, mais ou menos, e aí eles estão, né, a gente está trabalhando com eles para justamente fazer análise, o coeficiente de determinação, tudo, né? Você está vendo a minha apresentação ainda? Não, né? Deixa eu botar. Tá vendo, não tá? Tá sim, Luciano, estamos enxergando. Tá. Luciano, eu vou responder a sua pergunta. Deixa eu achar aqui o que eu quero mostrar. No caso aí que você falou aí que o próprio equipamento ele gera a onda, você falou aí que ele... porque assim, a diferença dele, a gente trabalha também com Stress Wave Time, e tem aquele outro também do Metrigard que você mostrou o primeiro, né? Esse daí também, sim, com a Universidade de Brasília. Esse da técnica de excitação por impulso, o impulso é feito, no caso, você pode fazer com o martelo, ou no caso, o equipamento para pequenas amostras, que a gente está utilizando amostra de flexão estática reduzida, né, de 410 por 25 por 25, para depois comparar com o teste de flexão estática reduzida. O impulso é dado por um pulsador automático. A gente pode fazer manual, como o martelinho, mas ele também existe no equipamento um pulsador automático que você regula ele, e ele mesmo faz o pulsador, a excitação. Exato. E a captação é feita por um microfone. Exato. Sim. Então, eu trouxe essa imagem aqui, que o termo que você falou aí, eu chamo de atenuação. Seria essa segunda variável aí, que seria, assim, essa curva pontilhada em cima da senoide. Você consegue ver aí? Consigo. O pontilhado? Então, esse pontilhado aí está relacionado a quão rápido
essa peça perde energia. Uhum. Então, e a amplitude aqui, ela é importante para você pegar essa atenuação, que é importante para você aí, o quanto que essa peça perde energia rápido. E uma peça ela perde energia rápido por vários fatores. Maior densidade, ó, vou repetir, maior densidade, a grã da madeira influencia. Então, quando você tem um equipamento, eu sugiro você não usar o martelinho nesse caso. Usar sempre aí a excitação controlada aí, o automático aí. Isso. Para você ter acesso a essa atenuação aqui, você só vai conseguir se a força utilizada para excitar cada peça for sempre a mesma. Tem que ser constante. Então, isso é algo que eu sugiro para você. Uhum. Então, era isso que eu posso contribuir. Tá bom? E Tá, boa sorte. Boa sorte aí. Instrumentos tranquilo. musicais. E aí na universidade tem gente que trabalha nessa área, assim, também, com relação para instrumentos musicais, as propriedades acústicas? Olha, eu tive uma oportunidade de fazer uma apresentação igual a essa, ou parecida com essa, para empresas de guitarra, de produção de guitarra, aqui nos Estados Unidos, sim. Eles se preocupam, sim, se preocupam muito com a umidade. Então, Luciano, uma outra recomendação para você avaliar diferentes peças, o controle da umidade é fundamental para bons resultados, tá bom? A gente climatiza, né, em sala climatizada, pegando em torno de 12%, e depois do ensaio de flexão estática também a gente faz o cálculo do teor de umidade da madeira em estufa, para a gente realmente saber qual a umidade que foi feita o resultado, né, porque variando a umidade vai variar os resultados. Então a gente exatamente em torno de 12, mas umas dão 9, tudo. A gente está trabalhando com espécies madeireiras da Amazônia, não é no Pará, de Rondônia, de concessão florestal. Né, são avaliando 7 espécies de madeiras de concessão florestal, as propriedades. E aí a gente vai, o módulo de elasticidade, a densidade e o coeficiente de amortecimento. Através dessas 3 propriedades, você consegue selecionar as madeiras para instrumentos musicais. Muito bom. Beleza. Eu vou passar depois pelo e-mail ou pelo zap a reportagem da classificadora manual para você ver. Por favor, faça. Sim. E parabéns pelo trabalho. E também quando você falou, a gente nesse método de excitação por impulso, acho que é aquele 2,46, que no caso aqui é 0,224 comprimento, que são os pontos nodais. Não sei se você falou aí, porque isso aí também influencia justamente onde você vai ter que ter o apoio certinho, né? Sim. Muito bom. Tá bom, beleza. Parabéns obrigado pelo conhecimento. Não, estou aprendendo. Então, todos nós estamos. Isso, obrigado. De nada. Obrigado, Luciano. Alguém mais tem alguma pergunta que queira fazer ao professor Frederico? Só abrir o microfone ou então levantar a mão, escrever no chat. Professor, aproveitando aqui o momento, né, eu gostaria de saber aí dos equipamentos que vocês utilizam, né, qual é o equipamento que mais dá um retorno positivo em termos de correlação para a estimativa do módulo de ruptura? Olha, Fernando, na questão de equipamento, são todos iguais, tá? Pela minha experiência, todos têm a mesma capacidade. Para você ter uma boa avaliação do módulo de ruptura, você usaria algum método, algum equipamento acústico. Tem um aqui, ó, que eu queria mostrar para vocês, ó. Não estou falando para você usar esse aqui, não. Esse aqui é um que estava aqui na mesa que eu queria mostrar para vocês, que eu mostrei na apresentação. Todos eles vão dar... Você vai atingir o módulo de elasticidade dinâmico, que está vinculado à velocidade e à densidade. Fora isso, eu recomendo alguma medição de nós. Entendeu? O tamanho do nó em relação à seção transversal. Quanto que esse nó ocupa da área da seção transversal ou
qual o comprimento desse nó em relação ao perímetro da peça. Já que o módulo de ruptura ele está relacionado a um ponto fraco específico da peça, que normalmente é um nó. Entendeu? Perfeito. É que eu faço a pergunta pelo seguinte, né? Na minha tese, eu trabalhei com ultrassom também, né? Para madeira modificada. Eu trabalhei com ultrassom, trabalhei com NIR, né? Trabalhei também com um equipamento que a gente desenvolveu na Unesp Botucatu, que chama durômetro portátil para madeiras, né? Que é um equipamento que avalia o fenômeno de indentação dinâmica, né? Então, assim, dos resultados que eu obtive, né? O durômetro foi o que teve mais potencial para a estimativa do modo de ruptura de madeira modificada, né? A gente conseguiu um R quadrado de 0,73, né? Foi o maior. Comparação com o ultrassom, por exemplo, o ultrassom deu 0,18, 0,20, né? E o NIR mesmo, que é um equipamento que tem muito potencial para a estimativa de diversas propriedades de materiais, deu um R de 0,55, 0,58, uma coisa assim. Então, assim, o durômetro teve um potencial muito bom, né? E isso a gente usou rede neural, né, para fazer esses modelos. Só que a gente usou corpos de prova para fazer essa determinação. A gente não usou peças grandes, né? Ou seja, peças que têm ali na sua composição, eventualmente algum nó, né? Alguma anomalia, né? Que fazem com que essa estimativa até fique mais difícil, né? Então, assim, eu queria ter uma ideia de valores para, de repente, pensar em utilização do próprio durômetro, né? Embora ele seja um equipamento que faça um ensaio pontual, muito semelhante ao ensaio de dureza Brinell, né? Mas talvez se a gente conseguisse pegar uma média, né, ao longo da peça, né, para tentar fazer uma estimativa do modo de ruptura. Aquele equipamento portátil, é um equipamento muito fácil de manusear, não exige nenhum tipo de conhecimento técnico, né, é muito simples mesmo. Talvez seja uma possibilidade, né. Então, eu queria ter essa ideia, assim, se vocês têm valores acima de 0,5, né, de R quadrado para essa predição. Olha, a gente tem uma publicação aqui, duas, em que a gente tenta predizer o módulo de ruptura utilizando vibração e avaliação de nós. Então, eu te recomendo dar uma olhadinha. Que a gente aumenta, sim, por causa que a avaliação de nó ele é quase tão importante que a avaliação por acústica. Então, a soma de acústica com avaliação de nós, eles não se sobrepõem, eles se completam. Tá bom? Posso passar depois essas publicações para você dar uma olhadinha. O MOR me chamou a atenção exatamente porque foi a propriedade mais difícil de estimar, né? Assim, eu estimei propriedades físicas, outras propriedades mecânicas. O próprio módulo de elasticidade também eu consegui estimar com um R de acima de 0,90, né? Mas o MOR, realmente, ele, usando diferentes métodos não destrutivos, foi difícil, né? Então, assim, realmente, você até comentou na sua aula, né, que realmente é um desafio, né, essa estimativa do módulo de ruptura. Eu vou dar uma olhada no trabalho e agradeço a resposta. O professor Vitor Moutinho, ele tem uma pergunta para fazer agora, eu vou passar a palavra. Obrigado, Fernando. Professor, temos mais duas perguntas aqui. Uma é da Miriam Costa. Ela está perguntando, professor, e em relação às linhas de cola de painéis, podem afetar negativamente a velocidade da propagação da onda? Essa é a pergunta da Miriam Costa, depois ela se identifica para a gente saber de onde é a Miriam, como é que é, para se conhecer melhor, né? E outra pergunta minha, de um coordenador de laboratório, é um colega que trabalha com acústica da madeira. Frederico, qual seria um equipamento que seria interessante um laboratório de tecnologia da madeira adquirir que possa trabalhar com diferentes propriedades, que tenha um bom custo-benefício, inclusive para a gente começar a incentivar os nossos alunos a galgarem nessa área? E também uma coisa que eu achei muito importante em sua palestra, viu, Frederico? E parabéns. E que visem a oportunidade de otimizar um processo industrial para aumentar o lucro de uma empresa e, consequentemente, sua própria empregabilidade. Tá bom. Posso responder? Posso, né?
Por favor. Pessoal, eu fico sorrindo porque eu sou feliz com a ciência da madeira, tá? Então eu me empolgo. Não estou rindo das perguntas, não. A primeira Tranquilo, pergunta professor. da colega sobre a linha de cola. Boa pergunta, tá? Eu, pelo meu pouco conhecimento, eu vejo que as linhas de cola, se forem bem coladas, né, se elas forem bem feitas, comparado a uma peça que tenha falhas na linha de cola, eles teriam leituras diferentes. Então, a avaliação não destrutiva, ali quando eu estava mostrando ali o teste de tomógrafo no CLT, ali, que eu tentei mostrar nessa pesquisa que a gente está fazendo aqui, se tiver problemas em linha de cola, é exatamente isso que a gente está atrás. A gente está desenvolvendo, ver se o equipamento é capaz, né? Porque se não tiver a linha de cola perfeita ali, a onda ela tem que passar ao redor. Então, você veria uma variação no tempo. E se a linha de cola for bem feita, a onda ela atravessa a linha de cola direto. Isso que eu quero falar. Então, a linha de cola em si, ela não atrapalha, ela ajuda, mas a ausência atrapalha. A segunda pergunta é sobre algum equipamento de bom custo-benefício. E para avaliar propriedades, né? Então, aí é muito amplo a pergunta para um mero equipamento, né? Eu gosto da ciência básica, tá? Eu gosto da ciência bem básica. Então, hoje, vou falar de equipamentos, né? Uma estufa, um paquímetro, uma balança de precisão, já te dá uma máquina universal de ensaio para você ter a capacidade de fazer compressão, flexão, dureza, etc. Seria os que eu consideraria de maior importância, tá? E se você quiser, se você estiver falando de avaliação não destrutiva, eu posso recomendar alguns softwares que são até gratuitos, né? Em que você, com o seu computador, o seu laptop, você compra um microfone desses simples e um martelo, você consegue fazer vibração longitudinal a baixíssimo custo hoje. Com o seu computador, um microfone que eu vou falar, sei lá, R$30, R$20, depende. Qualquer microfone e um martelo, você consegue fazer a avaliação de propriedades mecânicas da madeira. Então, anota aí meu contato aí que eu passo aí esse software, não é da boca para fora não, tá aí na internet. Tá bom? Pode deixar, professor. Pergunta sobre lucro da empresa, né? Eu acho que a pesquisa, eu falei de pesquisa básica, que eu sou muito fã, empresas em geral, elas não estão em busca de bancar ciência básica, porém, precisamos aumentar essa relação pesquisa-empresa ou universidade-empresa, né? Eu acho que a universidade ela tem grandes capacidades, né? Nós temos profissionais qualificados e bons alunos para solucionar problemas de empresa. Então, cabe professores, alunos, também, né? Mais professores, ter essa interação com empresas, porque empresas têm problemas que a universidade pode ajudar. Então, é isso que eu queria falar. Eu gostaria de ver mais relação ciência-empresa. Espero ter respondido. Obrigado. Professor, temos mais uma pergunta aqui. O professor Fernando Gouveia, que faz parte do Laboratório de Produtos Florestais em Brasília, ele está questionando se o senhor conhece algum uso relacionado às propriedades acústicas da madeira e a deteriorização da madeira, desculpa. Sim. Deteriorização da madeira. Eu tenho tem várias publicações já sobre isso. Alguns dos equipamentos que eu mostrei aqui, posso até voltar novamente para mostrar novamente. Ele está assistindo a apresentação?
Tá? Tá sim, ele não tá tendo áudio. Tá Ele assistindo. não tá conseguindo Beleza, falar e tá sem câmera. Vou voltar uns aqui, tá? Esse aqui, por exemplo, é um que eu já utilizei para avaliar a estrutura e ele é muito versátil para a estrutura, porque os pinos eles não precisam estar alinhados dessa forma, eles podem estar em ângulo. Então, se você tem uma viga ou uma coluna de uma igreja histórica que você quer avaliar se está podre, né? Se tem alguma degradação ali, esse equipamento aqui, que inclusive não é muito caro, ele seria um que eu já utilizei para avaliar a estrutura. Eu utilizei em avaliação de colunas de uma ponte de madeira. Então, esse aqui ele é um cronômetro, né? Então, se peças iguais, distâncias iguais, de madeiras iguais, se uma das peças o cronômetro está marcando um tempo maior, quer dizer que aquela peça ali tem grandes chances de ter degradação, de estarem degradadas. Tá bom? Espero ter respondido a pergunta. Perfeito, ele falou que é isso mesmo, professor, era esse o objetivo da pergunta dele, né? Professor, o pessoal ficou muito interessado no aplicativo, né? Só que eles estão questionando sobre a versão para Android, né? Se já tem, né? Alguma coisa em desenvolvimento. Gostaria muito de ter, isso aí ainda assim como o desenvolvimento desse aplicativo foi um sonho realizado, a ampliação dele para Android é muito importante. Eu gostaria de empurrar esse projeto para frente, sim. Lembrando que o que nós já temos, né, o Smart Tamper, já foi um grande desafio e a realização de um sonho meu de ter construído ele. E eu recomendo, tá? Funciona. Funciona. Professor, nesse caso do aplicativo, a principal limitação de não ter, né, para Android seria o próprio aparelho, o iPhone, que tem alguma particularidade de conseguir captar melhor o som, ou não? Não, está relacionado à linguagem de programação e o interesse local dos meus colegas de trabalho, os outros colegas que desenvolveram comigo, pelo iPhone ser popular nos Estados Unidos. E não sei, eu acho que foi por isso. Um dos construtores falou, vamos fazer para a Apple primeiro, porque talvez a gente tinha telefone da Apple. E as linguagens de programação são diferentes. Então, para fazer um para Android, ele deveria ser traduzido ou reescrito para a linguagem Android. Perfeito. Mas eu concordo que é necessário, sim. Concordo, sim. A gente tem muito interesse, inclusive, em testar ele aqui para as nossas espécies, né? Para verificar se tem algum tipo de efeito, né? Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta para fazer aí, os presentes, né? Eu só queria registrar aqui, professor Frederico, né, que a gente chegou a ter, em média, aí 55 participantes, acho que chegamos até 60 participantes, então isso demonstra que o tema é muito interessante, né, e trouxe muita gente para assistir a sua aula. Acho que alguém quer fazer uma pergunta, hein? Eu sou doutorando aqui da URGS e estou estudando acústica de instrumentos musicais. E eu tenho uma dúvida em relação a... É um caso específico, porque quando se trata de instrumentos musicais, aí a gente tem que filtrar mais as análises mecânicas e acústicas e já parte mais para uma análise de timbre, que geralmente é recomendável uma análise modal. E dentro da análise modal... Oi? Pode falar. Dentro da análise modal, aí tem uma técnica que com interferometria laser ou infrasom a laser, e a tradicional, que é a clássica, com o martelo e o acelerômetro. Mas ainda se tem eu tenho algumas dúvidas em relação ao tratamento de dados.
das frequências, das frequências, dos resultados dessas análises, né? Eu não sei se você já fez alguma vez e se você já viu um resultado, como tratar esses dados para a gente comparar, talvez, madeiras nobres com outras madeiras, qual que tem um timbre mais parecido, talvez, com as madeiras mais nobres, enfim. E a partir desses dados da análise modal e das séries harmônicas, né, que geram a partir dessas ondas. Olha, André, eu nunca tive oportunidade de participar em nenhum projeto assim, mas gostaria muito de participar e aprender junto, aprender também, porque é uma área bastante interessante, né? Tem muita física embutida aí nisso que você está falando, cara. Mas na minha cabeça aqui, o que eu recomendaria, eu gostaria de ver um sinal de uma peça que você considera aí a ideal, a que tem um timbre perfeito. E aí eu analisaria o sinal dela, né? Onde que estão posicionados os harmônicos, né? A altura desses harmônicos, a distância entre os harmônicos, que tende a ser igual, e de espécies que você está tentando simular ou tentar fazer, né, vender como parecido, o sinal deveria ser bem parecido na minha cabeça, né? Você que é o doutorando, você que sabe mais, mas eu escutando o que você falou, eu ia profundo aí nas ondas aí, hein? No sinal, cara. Né? Controlando a umidade. A minha principal recomendação para quem quer ser preciso né, que aí é bem profundo esse conhecimento, né? O meu aqui, avaliar tábua, é uma coisa bem mais simples, mas o controle da umidade aí para você ter sucesso é fundamental, tá bom, André? Tá certo. Obrigado. Obrigado, André. Mais alguém tem algum questionamento? Gostaria de falar alguma coisa, professor Frederico? Professor Fernando, está me ouvindo? Estou. Sim, Érico, pode falar. Frederico, eu fiz a primeira pergunta, sou da Unesp, Botucatu. Primeiramente, boa tarde e parabéns pela palestra. A gente avalia, através do poliedro, material isotrópico, no caso a madeira, e que a gente define, tanto material isotrópico como isotropia transversal, no caso do painel. Mas no meu caso, como eu estudo a madeira, junto com parceria com a Unicamp, a gente faz o poliedro de 26 faces planas e através do transdutor de face exponencial, nas 3 direções da madeira, a gente consegue estimar o modo de elasticidade. Porém, como é o stress wave que você apresentou aí, essa era a minha pergunta. Se tem como avaliar por stress wave ou se você conhecia, entendeu, essa metodologia? Não conheço essa metodologia, não conheço, mas avalia os 3 módulos de elasticidade? E daí a gente consegue chegar na matriz. Daí a gente também consegue chegar na matriz de rigidez e de flexibilidade, que é o contrário, por cálculo no Excel mesmo. Bem interessante. Não tenho informação não, mas boa sorte. Estou aguardando os resultados. Obrigado. Belezinha, então. Obrigado. É isso aí, o desafio da inovação, né, professor? Sempre, sempre. Sim. Fernando, só registrar aqui também o Frederico. Frederico, sua aula foi mais do que um sucesso, meu amigo, uma média muito grande de participantes. De participantes nós temos aqui, eu já reconheci alguns mestrandos, reconheci alguns formandos, os alunos da nossa turma, né, Fernando, que foi o que motivou essa reunião, e também alguns colegas docentes. Eu percebi a professora Ana Márcia de Viçosa registrar, o Fernando Gouveia, diretor do LPF, e alguns outros colegas da UEPA também que aqui estavam presentes. Então, Frederico, muito obrigado aí, viu, cara, pela disponibilidade, pela didática em nos repassar esse assunto, muitas vezes desmistificado pela tecnologia da madeira. Você vem abrir um pouquinho essa cortina para a gente compreender um pouco mais. Obrigado mesmo, viu? Peguei a palavra só para agradecer. De nada. Tem um cara aí que fez uma pergunta aí. Desculpa, eu esqueci. Desculpa não ter falado o seu nome, porque eu esqueci. Mas antes da gente encerrar, eu vou
Vou mostrar mais uma imagem aí, que o cara perguntou aí sobre a frequência fundamental e as harmônicas, tá? Então, eu trouxe essa imagem aqui para vocês, acabei de encontrar no Google. Foi o Luciano, professor, lá do LPF, que o senhor conversou com ele. Acho que foi o André que perguntou especificamente da parte das frequências harmônicas aí. Então, tá. Perfeito. Aqui, nesse gráfico aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 picos. Estão vendo ele aqui? Cada vez menores. Então, a gente chama de frequência natural ou frequência fundamental, o primeiro pico aqui. E é ele que é utilizado para calcular o NOI dinâmico. Só que existem, dependendo do comprimento da peça, quanto mais a peça for mais comprida, maior a chance de você ver os outros picos aqui. Se a peça ela for, se a largura e a espessura for pequena, em relação, estou falando da relação, né, seção transversal, comprimento. Quanto maior o comprimento e a seção transversal for menor, maior as chances de você ver os outros picos, né? E, por exemplo, aqui, esse segundo pico aqui, ele tem exatamente o dobro da distância. Esse gráfico aqui não representa bem, não, tá? Mas se essa primeira frequência aqui é 300 Hz, esse segundo pico aqui deve ser 600 Hz. E o terceiro pico, 900 Hz. E o próximo, 1.200. Então, eles estão equidistantes. Esse aqui nada mais é do que o acúmulo de ondas que foram e voltaram várias vezes no material. Então, o primeiro aqui é chamado de frequência fundamental. Esse aqui, até então, eu chamava de segundo harmônico, mas, na verdade, é o primeiro harmônico. Esse aqui, o segundo harmônico, terceiro harmônico, quarto harmônico, quinto harmônico. Tá? Na minha ciência, eu só observo o primeiro. Mas, já que o assunto aí, madeiras da Amazônia, é muito utilizado para instrumentos musicais, se eu fosse aprofundar a ciência, eu ia mais profundo nessas análises gráficas aqui, no sinal em tempo e o sinal em frequência, tá? Era isso que eu queria falar. Só uma parte, Frederico, nesse daí que você falou, isso aí acontece muito para os xilofones, quando você vai fazer, né, que xilofones são instrumentos com as teclas de madeira. Sim. Né? E a afinação dele, quando você faz, ele faz a afinação, quando eles fazem do instrumento xilofone, é assim, pega a fundamental, que geralmente você quer uma tecla com um dó, aí você vai pegando as harmônicas para dar justamente um dó, aí uma oitava do outro dó, outra oitava do outro dó, e eles vão afinando, tirando a parte da madeira para justamente equilibrar esses outros harmônicos para você dar. Porque a madeira, às vezes, por si só, ela não consegue equilibrar. Talvez, quando o André esteja falando, se você pegar um jacarandá da Bahia, pegar, talvez, o pau-brasil, madeiras ou spruce, maple, que são utilizados, aí eles vão dar esse equilíbrio maior. Mas a madeira dá esse desequilíbrio nessas harmônicas também. Mas é isso, é só uma partezinha. Muito bom, obrigado. Já temos alguém para convidar para uma palestra sobre madeiras e instrumentos musicais, pelo jeito. Né? Tem o Mário Rabelo, que trabalhou muito tempo aqui no laboratório, né? Que desde 1983. Tem um aluno dele, o Ricardo Teles, também, que é doutorando no Instituto Federal de Brasília. E aí, daqui a uns anos, eu chego lá. Talvez já esteja, Luciano, talvez já esteja. Professor Frederico, eu acho que não tem mais questionamentos no momento, né? Então, a gente vai encerrar a aula. Eu vou agradecer novamente a sua disponibilidade, né, em contribuir com o seu conhecimento, né, em contribuir aqui com a turma, com os participantes, né? Muitos professores aqui na aula, né? Professores da universidade, as universidades aqui do estado do Pará, né? O EPA, a própria o FOPA, né? Professor Antônio da UFU, né? Professora Márcia da UFV,
vários professores aqui presentes, então a gente pode considerar que foi uma aula de sucesso, né? Porque além do conteúdo que você conseguiu passar de forma muito satisfatória, né? A gente teve muitos colegas prestigiando. Então, eu queria novamente agradecer e deixar o nosso contato para futuras parcerias, né? A gente novamente vai entrar em contato. Eu acho que talvez a gente possa pensar numa aula, né, Vitor, falando sobre a sua experiência, né? Um aluno aqui do Brasil que trabalha nos Estados Unidos, então isso daí abre muitas oportunidades, né? Às vezes o aluno tem dificuldade de visualizar a oportunidade, né, de fazer isso, né? Então, ter esse feedback, né, de alguém que vivenciou, que vivencia isso, é muito importante. Então, novamente, muito obrigado. Agradeço a presença de todos. Muito obrigado pela oportunidade. Pessoal, então a gente vai dar por encerrada a aula de hoje, tá? A gente tem uma aula agora às 18 horas, quem tiver interesse no tema, propriedades térmicas da madeira, tá? A professora Alana, lá da Federal do Sudeste da Bahia. E amanhã a gente vai ter uma aula às 9 horas, professor Bruno Balboni, sobre tensões de crescimento em árvores, tá? Então é isso, muito obrigado e até a próxima. Abraço a todos, até mais. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.